Nosso close hoje está mais que certo com ele, maravilhoso. É um dos arquitetos mais jovens a ser convidado para o elenco da Casa Cor, em São Paulo. Em 2023, apareceu como um dos nomes na lista da Forbes Under 30. Sim, É o close certíssimo Quintino Facchi. Muito obrigado. eu que agradeço o convite. Falei certo, Facchi? Ou É Facchi? Face. Facchi. Se fala Fati, mas ninguém fala. E- E aí todo mundo me chama de Face. Ah, Facchi. É. Fatti. Tá tudo certo. Fatti. Dai, isso. Fatti. Isso, italiano. Parliamo così. Me conta um pouco sobre sua carreira. Como que foi? Vamos lá, por onde eu começo? Minha família inteira fez basicamente direito, né? Todo mundo é dessa área. Eu sempre amei arquitetura desde pequeno e eu queria fazer arquitetura. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei com 17. Uhum. E eu falei, eu queria empreender, queria começar o negócio. E aí eu pesquisei na internet, como ganhar dinheiro na internet. A primeira coisa que Na saiu... internet? Na internet. A primeira coisa que saiu era um curso de marketing digital. Uhum. E aí, na época, eu tava no final do primeiro ano da faculdade. E aí, esse curso, assim, meu Instagram era fechado, morria de vergonha, não fazia nada. Eu falava, pensar em fazer um vídeo, nunca, né? E aí, eu fiz esse treinamento, esse curso, li o livro do cara, na época, era o Bruno Piscinini. E aí, ele ensinava como fazer um infoproduto. Eu falei assim, cara, o único infoproduto que eu vou conseguir fazer é um e-book, um livro, né? Uhum. Passei 6 meses escrevendo um livro. Como se fosse fácil também, né? O que você ia fazer. Não, porque eu e-book, falei assim, vou fazer um gravar pra mim era mais difícil. Entendi. Então eu passei 6 meses escrevendo um e-book que chamava Manual da Reforma Barata. E no curso, né, quando você estava no começo, eu achava que eu ia vender, tipo, 20 mil reais, né, nisso. E obviamente que não, né? E aí quando ficou pronto, depois de 6 meses, eu falei, pronto, tô feito, já tô no meio da Você fez começo um da e-book em faculdade. 6 meses. Em 6 meses, escrevi tudo, e aí coloquei pra vender. E comecei a fazer conteúdo Faculdade do que você já fazia? de arquitetura. Ah, você já fazia de arquitetura Já. mesmo, a família inteira tava Fazendo no direito. tá. Aí eu fiz arquitetura. E aí nisso, quando eu lancei pra vender, eu achei que ia vender tipo 20 mil reais por mês de livro. Eu vendi 3 livros de 90 reais. Aí fiquei super frustrado. Poxa, nem a tia comprou? Pô, eu acho que, sei lá, deve ser só a família que comprou. Eu nem sei quem que foi. E aí eu fiquei super, assim, frustrado na época. Eu falei, puta, eu preciso empreender. E eu entrei num escritório de arquitetura pra fazer estágio. E lá eu renderizava, fazia imagem em 3D pra eles. E aí, quando chegou, depois de uns meses lá, eles me contrataram para dar aula de 3D no final do dia para os arquitetos e ensinar o que eu fazia. Falei, pô, aí tem um negócio. Eu falei, eu vou fazer uma empresa que terceirize 3D para arquiteto. E aí era uma quinta, assim, eu lembro certinho. À noite, em abril, eu peguei e falei, puta, eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. Fui lá, criei uma marca, chamava Render for You. Nada a ver o nome. E aí, criei a marca, peguei todos os meus projetos de faculdade, eu renderizei eles de novo para ficar melhor. Uhum. Criei pacotes de renderização e aí eu comecei a vender isso para arquiteto. E aí no Instagram, aí foi onde eu abri meu Instagram e comecei a falar da empresa, vencer, tipo, a vergonha, né, de falar, porque você sabe como que é o começo, né? Sim. E aí lá eu coloquei uma meta, eu falei, eu vou mandar 100 mensagens por dia para 100 arquitetos, para oferecer o trabalho. Em 6 meses eu já estava com 7 pessoas trabalhando online para mim. E aí eu, ainda no estágio, na faculdade, eu não tava dormindo nada. Chegou uma época que eu tava dormindo, assim, 3 horas por noite, porque eu tinha que fazer o trabalho da faculdade, tinha que fazer o trabalho da empresa, e tinha que estudar para a faculdade também e para o estágio. E aí eu tive quase um burnout nisso. Eu falei, não, para, eu vou me colocar no lugar, porque assim, eu acordava muito cedo, eu já tinha aquela receita, né? Eu meditava, eu lia e eu colocava as minhas metas do que eu ia fazer. E aí, no final do ano, eu resolvi abrir o escritório físico, né? Isso eu tava no meu segundo pro terceiro ano de faculdade, né? Aí eu abri o meu escritório físico de 3D. Deu um mês, teve um cliente, que era um amigo meu, falou assim, tio, você não quer fazer meu projeto? Eu falei, não, mas eu não sou arquiteto, eu não sou formado. Só que eu já tinha uma arquiteta contratada no escritório que fazia 3D. Sim. Eu falei, cara, eu vou abrir o nome do escritório de arquitetura, Quintino Facchi Arquitetos. Ela vai ser responsável técnica, né? Ela vai ser arquiteta e vou começar. Aí eu tava fazendo um negócio que eu amava, aí eu comecei. Eu comecei a fazer parceria com um monte de gente, com influenciador, com Deus e o mundo. Você é um businessman, então. É a área que eu mais gosto, na verdade. E aí eu peguei e entrei nisso de cabeça, porque eu tava fazendo uma coisa que eu amava, que era arquitetura, e tava juntando esse negócio, né?
E aí ninguém da faculdade, professor, coordenador, ficou louco, né? Que esse moleque tá abrindo um escritório de arquitetura, tá atuando. Só que eu me preveni tudo E não era antes. informado ainda. Não era informado. E aí, quando eu estava no quarto ano de faculdade, não, quarto por quinto que eu ia me formar, a Casa Cor Ribeirão me chamou para entrar no elenco. E aí, quando eu fui entrar no elenco, na época, era muito caro para fazer. Eu falei, puta, não vai dar certo, não sei o quê. Ele me chamou o primeiro mês, segundo mês me chamou de novo. No terceiro, eu consegui, assim, por um terço do preço. Entrei no elenco. E aí, quando eu fui assinar o contrato, ele falou, mas Quintino, cadê seu CAL? Né? Que é Aham. o do Conselho de Arquitetura. Eu falei, então, eu tô fazendo meu TCC ainda. E ele falou assim, cara, eu vou te colocar como designer de interiores. E aí eu entrei, a gente começou, que acho que vai ter várias histórias aí legais, mas eu tive vários problemas, vários. Passaram em cima do meu ambiente, quebraram meu ambiente, porque não gostavam que eu tava fazendo casa cor. A Outros marcenaria, arquitetos faziam isso. o pessoal da obra deles, quebraram 2 vezes meu ambiente. Mentira! Minha marcenaria me deixaram na mão 4 semanas antes do evento. E aí, no final das contas, a gente ainda ganhou o prêmio de ambiente mais bonito da mostra. E aí, São Paulo me chamou para fazer no ano passado. Entrei em São Paulo, aí a gente ficou lá entre os 3 ambientes favoritos da mostra, de 60. E aí, eu era o mais novo a entrar na história lá. E aí, foi aonde eu conheci o pessoal do Decornautas, que me indicaram para entrar na Forbes. Então, foi assim, um resumo geral. Imagino que Foi deve isso. ter realmente causado muita ciumeira, muita Nossa. inveja, mas obra, você sabe, né? Você mexe com obra, obra também tem essa coisa. Já me aliviei ele falando que a marcenaria atrasou, porque, amor, é um mercado difícil, né? É Que um você é uma mercado mão de obra complicado. que você tem que depender de outros, mesmo querendo fazer. Mas eu acho genial, porque vocês têm que ter um jogo de cintura de como resolver, ainda mais fazendo uma amostra, que você Nossa, tem que estar com a enorme. coisa perfeita e brilhante. Agora, quando você estreou nesse, foi de Ribeirão que você falou? Foi, a primeira foi de Ribeirão. E como foi receber o de São Paulo, o convite de São Paulo, que eu acho que é uma das amostras mais importantes do A de São país? Paulo é a mais importante de todas. Quando eu sempre quis fazer São Paulo, só que eu sempre ouvi de amigos, arquitetos, que é muito difícil entrar Uhum. na de São Paulo. Nas outras é um pouco mais fácil. Eu falava, não, eu vou entrar, vou entrar. Eu sempre coloquei, eu sempre usei a lei da atração para minha vida. Então eu escrevia tudo. Desde os 17 eu escrevia que eu ia sair na Forbes. Só não achei que eu ia sair, eu achava que eu ia sair com uns 27, por aí. E aí eu escrevi isso, que eu ia entrar na Casa Cor São Paulo, só não sabia como. E aí um belo dia eu tava aqui em São Paulo com um amigo meu, e aí um amigo que conhece o pessoal da Casa Cor me ligou e falou assim, Quintino, o pessoal tá querendo que você entre na Casa Cor. Eu falei, não, não é possível. Eu falei, como assim? Ele falou assim, não, eles já estão até com um espaço, vem aqui, que era lá no Conjunto Nacional. Não, aí eu cheguei lá, eu falei assim, bom, vai ser, sei lá, um lavabo, né? Um É, banheirinho, um depósito. E um aí eu tava, um corredor. corredor. Aí eu cheguei lá, tava com o Pedro, que é o curador, né? Aham. Que já tinha aprovado meu projeto em Ribeirão. Ele falou, ó, seu espaço é esse aqui, só que lá é um vão aberto, né? Aí eu falei, Sim. qual? Ele falou, é desse pilar até o 8º. Tipo, era 220 metros quadrados. Aí eu falei, meu Deus. Ó, um baita de um apartamento, se for Não, imaginar lá na 220. Casa Cor era tava entre os 4 maiores ambientes da mostra. E eu falei assim, puta, o que eles estão me dando esse E você podia ambiente? fazer o que você Fazer o quisesse. que quisesse, né? Decidir o projeto. Só que a Casa Cor, ela é pago, né? O espaço, você precisa ser convidado, você precisa ser aprovado, e você tem que pagar o Sim. espaço, condomínio. E aí eles falaram, ó, você não vai pagar o espaço, você paga só o condomínio. Nossa, eu saí de lá que eu não acreditava, né? E aí a gente entrou, mas foi um desafio fazer lá, São Paulo, a primeira. Porque assim, eu tava com grandes nomes do mercado, né? Sim. E aí eu lá com 23 anos, comecei com 22, na verdade, a de Ribeirão, a de São Paulo. E essa coisa que você falou de escrever, desculpa, porque agora me interessou muito, que tudo que você É. escreveu aconteceu. Vou Aham. te passar uma lista para você escrever e pensar para mim, por favor, ou me Vamos, fala eu como que escrevo. fazer isso de meditar e focar para essas coisas acontecerem. Milionária, 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 não precisar trabalhar, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Vou fazer isso. Eu acho fenomenal que você entrou na faculdade e já pensou realmente nessa ferramenta de internet, mesmo tendo Sim. vergonha, você... Não sei, você acha que na hora que você foi falar de uma coisa que você já estava entendendo, essa vergonha saiu um pouco? Não, na verdade, assim, eu comecei a falar quando eu comecei a ler mais de marketing digital e o que eu poderia ganhar de dinheiro com isso. Entendi. E aí, nessa parte, foi onde eu tive os meus maiores probleminhas lá, porque
eu morria de vergonha. Eu gravar um stories, eu gravava, sei lá, 30 vezes antes pra postar. Uhum. E aí, quando eu comecei a fazer isso, gravar e começar a postar, eu fui crescendo no Instagram porque eu vim de um treinamento na época que era Primeiros Passos, era como empreender do zero. Uhum. E aí eu fiz muito tráfego pago na época, então eu fui ganhando seguidor, fui crescendo naquela época. E aí as pessoas, né, da minha cidade, que estavam em volta, começaram a criticar, que ele tá lá, o blogueirinho, não sei o quê, né, que ele tá achando. E aí, nisso, o pessoal começou a criar Instagram fake pra ir me xingar, me falar coisa. Ah, bem-vindo Ah, ao mundo da internet, né? bem-vindo, assim, eu não estava acostumado, né. E aí até tanto é que eu saí num Instagram na primeira vez que eu saí, tipo, numa matéria, foi um Uhum. Instagram, que chamava Universo Tech. E aí, sei lá, brasileiro abre primeiro estúdio focado em lançamento imobiliário do Brasil, porque eu tinha uma agência junto, então era tipo, o primeiro, assim. E aí eles postaram isso. Aí o cara foi lá e falou assim, um cara comentou: "Ah, abrir empresa é fácil, quero ver não quebrar". E o outro comentou assim: "Ah, certeza que tem dinheiro, assim é fácil, né, o pai deve ser rico". Aí eu caí na besteira de ir lá e responder esses caras. Nossa, aí os caras foram lá, chamaram gente pra comentar, me detonando, falando que minha família tinha dinheiro e provavelmente era por isso que eu tinha conseguido. Aí começou um rolo, assim, aí sei lá, post devia ter 20 comentários, virou 300. Aí o cara desabilitou, né, tirou o Sim. post, desabilitou os comentários, e ali foi a primeira vez que eu fiquei assim: "Meu Deus, Levou que é porrada isso?" Levei porrada, né. de alguém que você nem sabe Nem quem sabia quem é. era. E aí teve também gente lá que mandava assim, na época que eu já estava com o escritório de arquitetura, isso era antes, e eu ainda não estava formado. "Ah, conta aí, qual que é o segredo de ser arquiteto e não ter CAL? Como que você faz?", tipo assim, sabe, Sei. querendo encher o saco. E aí na época a gente fez, quando deu um boom, assim, no meu perfil, foi quando eu fiz o projeto do escritório da Jade Picon. Uhum. E aí a gente fez uma parceria e tal, e aí ali foi uma loucura, porque eu estava formando ali, eu estava na época da Casa Cor. Nossa, aí foi um caos, coordenação me ligando, porque aí chegou na boca de todo mundo, né, Sim. professor. Eu falei: "Gente, tá tudo certo". Eu falei assim: Não tô não fazendo tô fazendo nada nada errado, ilegal. tá tudo Eu certo, tenho né". Você precisa arquiteto. pra você ter uma padaria, você precisa ser padeiro, precisa ter precisa, né, Mas ali, precisa ter contratado um padeiro que se que responsabilize, que era o execute. que você É fez. isso, sempre fui tudo exato. E aí, na época, eu falo assim, eu sempre fui muito sincero e transparente com tudo. Então, quando eu fui abrir escritório, eu falei: "Eu já sei, eu vou ligar pro cara que é do CAL, que é o Conselho de Arquitetura, que é Uhum. quem manda, né, Sim. que tem um cara em Ribeirão". Eu liguei pra ele, falei: "Fulano, é o seguinte, tô abrindo um escritório, eu vou fazer só gerenciar, direção criativa, tenho uma arquiteta e tal. Tá tudo certo?" Ele falou assim: "Manda bala, a maior parte desses arquitetos são um bando de bunda mole aqui. Vai lá". Eu falei: "Se o cara que manda no negócio tá falando pra eu fazer, então vamos". Não, você tinha ainda o respaldo de alguém que já era Sim. profissional, não é que você também era um kamikaze Não, que fazia. não. Você sabe a importância que é ter, por exemplo, esse certificado, não é à toa que se Senão exige. você não atua, né. Exatamente, tem um porquê, nada é por acaso. Exato. Mas você foi uma pessoa muito jovem que já entendeu, não sei se foi por ter levado essa porrada logo de cara ou não, que você já se resguardou e já viu que realmente não era brincadeira e uma hora que você mexe no quadrado do outro, Tem problema. é só porrada, né, dinheiro que você tá Exato. no mercado de negócios e é assim que funciona, cada um Sim. querendo detonar. Mas é engraçado como as pessoas se incomodam, né. Tem gente que não Putz, mexe a bunda da cadeira, não faz nada, mas se incomoda quando o outro está tentando fazer isso é o que e, mais tem, né, na minha opinião. quando você está criando um ambiente, vamos voltar para Casa Cor. Vamos. Como que foi? O que te inspira para criar um ambiente, ainda mais num lugar tão competitivo que só tem as pessoas mais fodidas do mercado? Vamos lá. Eu falo assim, eu gosto de todo projeto que eu vou fazer, eu gosto de criar história. Então eu acho que o storytelling que a gente faz para qualquer coisa é muito importante, porque no meu raciocínio eu falava assim, numa mostra de arquitetura, tem 60 ambientes, por exemplo. Aham. Como que a pessoa vai lembrar do meu? Eu preciso ter alguma coisa que ligue no emocional. E aí a primeira de Ribeirão que eu fiz toda inspirada na minha namorada, que a gente tá há 7 anos juntos já. Então o que que eu fiz? Ela chama Valesca, né, então eu peguei o Uhum. W, a letra, eu criei o layout com base no W, eu mandei fazer uma sessão de fotos dela, e a gente ia fazer uma publicidade para um negócio de Dia dos Namorados e ela não sabia, né. E aí eu mandei fazer uma foto toda fragmentada com uma artista,
que tinha 2 metros e pouco, num espaço que era um ponto bem focal, assim, no ambiente. Tudo era curvo, para falar do feminino. Eu tinha uma parede de quadros, que tinham 47 quadros de folhas que contavam histórias. E aí, lá dentro, eu peguei a essência, ela usa um perfume da Jo Malone, eu peguei a essência da Jo Malone para fazer a essência do ambiente. Então, a pessoa entrava, a minha recepcionista falava, olha, aqui são as curvas para falar do corpo feminino, aqui é a foto de quem foi a inspiração. O ambiente era qual? Era um loft. Um loft, Era um entendi, loft. você criou um loft. Era um loft, tudo inspirado nela. Então, as pessoas entravam lá, nossa, esse é o perfume dela, quem que é essa pessoa? Então, assim, foi muito E ela? legal. Ela falou assim, pirou. pô, vamos casar logo, Ela não- caralho, uma declaração dessa? Ela não sabia, foi surpresa. Então, quando ela chegou, ela viu, né, tudo, e aí a gente gravou a reação. Então, a gente criou essa história. E aí, em São Paulo, eu falei assim, eu vou ter que fazer uma coisa muito diferente aqui, que esteja ligado com o tema. E o tema era infinito particular, né? Tá. E nesse ano, no ano passado, eu fiz Ribeirão e São Paulo ao mesmo tempo. Foi um caos, a gente fez ao mesmo tempo as duas. E aí, em Ribeirão eu fiz uma coisa e em São Paulo eu fiz outra. Eu peguei o quê? Eu tinha um espaço, que ele era um retângulo, né, de 220 Esse em metros. Ribeirão e São Paulo. Em São Paulo. Tá. Tinha 220 metros. E eu falei assim, eu vou falar do que estava acontecendo na época, né? Então, assim, eu peguei o símbolo do infinito para criar o layout. Uhum. Então, assim, só abstrair ele, né? Obviamente não era o símbolo do infinito. E criei 3 livings ali no meio, né, de estar. Eu peguei e desenhei 3 tapetes para tapetar. E aí lá eu peguei os artistas que trabalhavam comigo em Ribeirão e trouxe eles para pintarem uma obra e aplicar nesse tapete. E aí eu falei assim, eu preciso fazer uma praça. O tema desse momento era uma praça. Eu falei, como que eu vou fazer uma praça num lugar que não tem iluminação natural? Uhum. Não tem lógica, né? Aí fica aqueles projetos de casa-cor que a pessoa chega lá e fala assim, isso aqui não é factível, né? Uhum. Eu falei, vou pegar e vou falar. Na época tava aquele tema, né, tava falando sobre a guerra da Ucrânia, né? Uhum. Eu vou falar das mortes aqui. Então a gente pegou 5 árvores secas, cerejeiras, eu pendurei no teto e mandei fazer uma resina de ouro escorrido para falar como se fosse a árvore sangrando. Então caía um ouro da árvore e ele espalhava pelo piso. Então todas as obras tinham um motivo ali. Entendi. E aí tinha uma obra que falava do Gui, né, que falava que era Somos Todos Sonhos, mas era bem assim abstraído ali no meio. E no fundo, eu mandei fazer uma escultura que eram várias pessoas caminhando, né, pela vida, assim. Então a pessoa entrava no espaço, a nossa recepcionista ali explicando tudo, né? Então o que a gente criou aqui? Então a pessoa ficava super envolvida, né, com o negócio, via cada obra, o motivo de cada obra. Então eu gosto de fazer as coisas com um propósito. Então eu não vou escolher uma obra de arte só porque é bonita ali. Então por que eu tô colocando? Você tem um tempo, né, pra criar teu ambiente e executar isso. teu ambiente. E óbvio que eu acho que no meio disso você muda e vê, se adapta e tal. Sim, tem que adaptar. Ainda mais fazendo coisas, trazendo artistas de outro lugar pra poder criar. Como que é essa loucura na hora de fazer uma amostra É dessa? assim, ó, como que funciona? Eu aprendi na primeira, com o caos todo lá, que você tem que ter plano A, B e C em casa cor. Senão você não faz. Você surta. Em a obra pessoa também. pira. Obra, mas casa cor é assim, ou você entrega ou você entrega. Não tem essa E é o opção. teu nome, né? É teu nome ali. Senão eles lacram o ambiente e vai ainda falar que é você ali, né? E aí, o que aconteceu, por exemplo, em São Paulo? As minhas paredes eram todas curvas, elas iam ser de uma lâmina de madeira. Só que o meu ambiente era muito grande. O que aconteceu? A parede era feita de gesso e eu ia revestir com essa lâmina. Uma semana antes de chegar para revestir, as lâminas ficaram presas na Alemanha na importação. Aí não chegou. Aí eu falei, e agora, o que eu faço? Eu tenho, sei lá, tinha 280 metros quadrados só de revestimento. E aí eu tive que pintar. Aí eu tive que pintar de marrom, porque era a cor mais Mas essa próxima. marcenaria é um caos na tua vida, então, A hein? marcenaria é um caos, mas agora eu acertei a mão em uma que é perfeita. Te dá problema sempre! Nossa, agora não. Agora essa eu tô fazendo agora São Paulo de novo, tá sendo perfeito. A obra acabou, tá? E aí você tem que ter plano A, B e C. E aí, por exemplo, meu piso era um cimento queimado. A fábrica desse negócio do cimento queimado inundou e perdeu todo o produto na mesma amostra. Eu falei, como que eu vou arrumar agora? Porque casa cor você tem que fazer pedido tudo antes. Sim. Isso tem que ser aprovado. E aí eu fui lá no meu direct e comecei a procurar cimento queimado. E eu vi que tinha uma marca que tinha mandado mensagem querendo fazer parceria. Falei, pessoal, é o seguinte, chegou a hora de fazer uma parceria. Eu preciso de todo o piso aqui de cimento queimado até daqui 2 dias. E aí eles entraram, fizeram pra mim, foram perfeitos. Pra eles também é ótimo Sim. estar numa casa cor
Não sei, eu visito, eu adoro ir na Casa Cor, ver, me Aham. inspirar também quando faço uma coisa ou até ver o que está acontecendo mesmo. Sim. E o nome dos fornecedores é importantíssimo quando você tá lá e É. dá uma olhada. Eu brinco, eu falo Total. assim, tem às vezes o fornecedor tem mais retorno que o arquiteto. É. Não, eu juro. Assim, né? Porque quando você gosta do arquiteto, você começa a pesquisar ele, você Isso, tem não, eu brinco todo assim, um. Casa Cor Ribeirão, a primeira a gente fez com Porto Belo, né? E aí, ela teve tanto retorno de tanta venda do piso que a gente Você falou, usou. podia dar uma porcentagem, né, amigo? Juro, não, na Casa Cor seguinte, nessa de Ribeirão, eles pagaram o ambiente pra gente fazer porque queria que usasse Porto Belo. Então, assim, você tem que saber usar também os produtos, Sim, senão também o parceiro não tem retorno, né? também, né? Você tem que estudar bem. Mas é um caos. Mas você É um gosta caos. desse Eu caos, adoro, né? eu adoro. Como é trabalhar com projetos de arquitetura e design envolvendo pessoas famosas? Que nem você falou que fez o da Jade. As exigências são maiores, até pela, sei lá, às vezes a visibilidade, ou às vezes o perrengue é maior porque também ela não quer pagar, quer fazer de parceria, o trabalho acaba Olha, sendo gigante. eu não, eu tive uma experiência super tranquila, então pra mim foi super de boa, ela foi super simpática, a gente estava bem alinhado. Então assim, eu não tive nenhum problema. Ela, primeiro projeto ela já aprovou, amou. O que aconteceu foi que no final do projeto, quando a gente ia começar a executar a obra, eles tiveram um problema que eles iam ter que sair da casa e ir para outro escritório. Exato. E foi Ai, logo antes muda dela ir tudo, pro né? BBB. E ela falou, Kim, tem problema se a gente fizer depois em outro escritório? Eu falei, não tem problema. A gente já tinha feito publicidade ali, já tinha Aham. trabalhado. Eu falei, fica tranquila, bola pra frente, vamos pro próximo. E aí depois ela foi pro BBB e as coisas foram indo. Acho que ela acabou nem fazendo mais escritório. Então, mas Ela foi pro Rio também, foi pro né, Rio, Debeus, é. Mas aí sim, foi super tranquilo fazer. E aí, outras parcerias que eu fiz foram menores, mas eu nunca tive problema. Eu já tive, sim, clientes, mas não eram influenciadores, nem famosos, nem nada, que não estavam alinhados comigo. E assim, era a pessoa, sei lá, tratava mal minha equipe, mas aí me tratava super bem. Esse tipo de cliente eu não atendo hoje. Eu percebo, assim, na primeira reunião, eu vejo que a pessoa é mais ou menos nesse Uma estilo. encrenca. Não. Aí eu falo, olha, não vou poder pegar o projeto, ou eu jogo o preço muito pra cima pra pessoa não fechar. E aí eu faço isso. Quando tem uma pessoa famosa que te procura, que ela faz uma busca e tal, Uhum. é um reconhecimento, você acha? É importante para um arquiteto ter também como portfólio, ter feito uma coisa que vai ter uma visibilidade Maior, que né? traz umas outras pessoas até como cliente? Olha, eu acho sim importante, porque, assim, o Brasil principalmente é um país que tem muita a questão de olhar o que que as celebridades fazem e quem Uhum, atende. Então, uhum. eu acho sim importante, sabe? Então, por mim, eu sempre faço algumas parcerias. Para mim, eu acho interessante, porque você tá tendo uma visibilidade que às vezes você não teria, né? Sim, E aí isso vai agregando tudo para sua carreira, né? Então, tudo é que eu uma faço é troca. uma troca, né? Então, assim, às vezes a pessoa acha que um post, alguma coisa, não vale um valor de um projeto, só que às vezes o que isso te traz, às vezes é muito maior, né? Então você tem que ponderar. Também com quem faz, né? É óbvio, tudo. Mas você acha É. que os arquitetos mais antigos têm um pouco de resistência para fazer isso? Pior que não, sabia? Porque tem É? arquiteto que eu conheço que é mais desses das antigas que faz parceria, alguns que fazem. Como surgiu a ideia do projeto Do Negócio à Obra? Conta um Surge... pouco do projeto, o que é o Tá, projeto e como que surgiu. foi assim. Desde o começo eu sempre quis estruturar minha carreira de onde eu ia conseguir chegar e o que eu Uhum, precisava, né? E a parte de mídia para mim é muito importante, porque para eu poder acelerar, eu tenho um treinamento chamado Arc Pro, né? Então, que eu vendo para arquitetos, que é de gestão de escritório, disso. Se eu precisasse acelerar isso, uma plataforma que a gente está criando agora, várias outras coisas, a mídia para mim é importante, porque é alcance, né? E eu falei assim, eu vou gravar uma série onde eu queira gravar as minhas obras e aí, para isso, eu vou precisar de verba. Obviamente, eu não vou despender de mim. E aí foi onde eu falei, bom, eu vou pegar, que eu já fazia algumas publicidades para uns parceiros. Falei, eu vou criar um pitch ali de uma série, que vai chamar do Negócio à Obra, onde vai mostrar meu dia a dia com as minhas obras, e eu vou vender publicidade para essas marcas que já atuam comigo nas obras. E aí eu fiz lá um escopo, cada um tinha uma cota, e aí, assim, uma semana todo mundo fechou e a gente produziu 11 episódios. E aí o negócio foi. Só que isso para mim era um step, assim, antes de conseguir uma próxima coisa, que agora a gente tá conversando com alguns streamings para tentar fazer uma outra série que não tem nada a ver com essa. Essa série foi. Você passou onde?
Foi no YouTube. Tudo Foi no tudo rede YouTube, no social. canal, no YouTube. YouTube, Instagram, foi tudo por lá. E aí você quer fazer um outro tipo É, pra uma stream. outra série, exato. Que aí Você a não gente já tá cansa conversando. também, né? Você vai em todas as áreas. Vai em tudo. Eu acho maravilhoso. Eu acho que você Uhum. tem que pegar tudo que você pode pra melhorar e pra crescer cada vez mais. Não ficar só no nicho do negócio que tá funcionando. Eu tento enxergar tudo que dá pra fazer na minha área de atuação, porque aí eu não tiro foco, né? Sim. Porque a série ainda vai ser sobre arquitetura e design, né? E aí isso aumenta a minha carreira em outras coisas, né? Eu quero que você fale da diferença, que eu acho que tem muita gente ainda que não sabe a diferença de um design de interiores Uhum. para um arquiteto que faz o projeto de arquitetura e qual que é o Aham. maior desafio entre Tá. os dois. Assim, o arquiteto, né? Quando você se forma como arquiteto e urbanista, né? Que hoje isso é junto, você está apto para atuar em qualquer tipo de projeto de arquitetura, urbanismo e interiores, né? Que é o design. O designer de interiores, quando ele faz essa faculdade, ele só pode fazer design de interiores. Que Então, é a decoração. que é a parte de decoração, mas assim, envolve também bancadas, esse tipo de coisa. O que eles não podem fazer é mexer na parte de estrutural, esse tipo de coisa. Obra. Né? Vamos dizer. Aí ele tem que Quebrar ter um uma arquiteto parceiro. parede. Isso. Aí ele tem que ter um arquiteto parceiro. Só que hoje no meu escritório a gente atua arquitetura e interiores, porque para mim isso está muito ligado. E às vezes interiores é mais difícil que arquitetura. Porque interiores é o detalhe do detalhe do detalhe. Então, assim, você passa às vezes uma tomada num lugar que você não viu, aí o cara do painel de madeira vai cortar, a tomada não estava no projeto, sabe? Coisas pequenas. Sim. Ou você vai dormir e aí você não tem ali um interruptor do seu lado que não foi feito no projeto. Então, para mim, a arquitetura interior está extremamente ligada. Então, hoje, todos os projetos que eu pego, eu faço junto isso. E o que desafia mais? Fazer o do Interiores. design ou o projeto de arquitetura? De interiores é mais desafiante, mais desafiador. Porque tem muito do palpite do cliente também ou não? Sim. Porque cliente é chato, né? Quando ele cisma com uma coisa. Depende do cliente. Não sei, acho que. Eu sei que é chato, porque é a tua casa, você que vai, por exemplo, vai fazer uma casa. Eu vou te contratar, eu que vou morar lá. Então, assim, você vai me passar todo o negócio, eu vou falar, poxa, Isso. mas isso aqui eu acho que não vai adiantar muito pra mim, porque, sei lá, eu tenho um cachorro, eu vou precisar que essa parte tenha um lugar pro meu cachorro. Não, mas aí isso entra, o que a gente faz no escritório? Isso, para mim, é um dos maiores erros de escritórios, tá? Eu fiz já todos os treinamentos que você imaginar no escritório de arquitetura que tem online hoje, porque eu fui lançar o meu. E aí, qual que é o erro de retrabalho de projeto? O arquiteto não faz, às vezes, o briefing bem feito. Então, hoje, o meu briefing dentro do escritório tem 154 páginas para o cliente preencher. Porque ali não vai passar nada. Entendi. Então, assim, se você quer uma tomada do lado da sua cama, no lado direito, que tem um dimmer, eu vou perguntar ali. Entendi. Se a sua pia você quer com uma torneira cromada ou dourada ou preta, eu vou saber ali. Então o erro diminui muito, né? Só que interiores é desafiador porque ali você entra em muitos detalhes finos e aí é difícil às vezes você captar o que o seu cliente quer, né? Até porque ele pode E mudar o que de você ideia, gosta, não? pode mudar. Tipo, eu vi um negócio, eu acho que ia ficar muito Acontece. melhor, você não acha? E às vezes, posso falar, Acontece bastante. é uma cagada, você fala, meu, não, é difícil convencer e mostrar também, não? Eu vou com cuidado, porque às vezes isso é uma coisa muito importante na vida do cliente. Então eu falo, olha, se a gente fizer dessa forma, né? Eu tento explicar, tem que ter muita paciência. Cafona, mas ele que vai morar lá, então é difícil isso, né? Não, eu acho complicado, você que vai assinar um negócio, mas o cara que vai morar lá, você fala, meu... Eu tenho que tentar ligar as duas coisas, porque eu sempre olho e falo, tudo bem, é meu projeto, mas a casa é dele. Então, às vezes, eu acho que o arquiteto também não toma esse cuidado. Então, ele quer que seja a visão dele dentro daquele negócio e não tá muito preocupado com o que o cliente quer. Aí dá desalinhamento. Aí você vai ver. briga. Aí os clientes brigam. Eu tenho, acho que, sei lá, eu tenho no mínimo uns 10 clientes que chegam no escritório e falam assim, briguei com o meu arquiteto porque ele não respeitava o que eu queria. Ou porque ele não me atendia bem. E, nossa, tem inúmeros. É tudo assim, nesse eu nem sentido. vou te falar o que eu tive de problema. Ixi, mas... amor, e aí eu acho que vocês ainda têm um dom que você tem que lidar com o cliente e com o fornecedor, né? Porque assim... Exato. Aí tem cada marcenaria que não entrega errado, o cara começa a te cobrar. Olha, tem que ter quando você indica e volta pra você, então é complicadíssimo É isso. difícil mesmo, dá problema. E obra... É verdade que obra sempre atrasa? Depende com quem você faz. Hoje tem uma construtora só. A sua, às vezes, não atrasa nada? Essa que eu tô fazendo agora não atrasa.
Tem uma que fez casa cor pra mim, a gente começou 2 semanas Ah, não, mas depois. casa cor não tem nem como atrasar também, né? Não, casa cor, não, é sempre atrasa. Casa cor o pessoal termina no último dia. Não, sim, mas, pô, o cara também não pode ali, Não, né? é o que mais erram, é casa cor, você acredita? Acredito. Essa consultora tá fazendo pra mim, casa cor fez agora, a gente começou 2 semanas depois de todo mundo, 2 semanas, e a gente acabou 1 semana antes de todo mundo. E a obra é assim, é santo concreto, Casa chama. com isso, então, né? Perfeito. Porque meu... Não, já casei. A classe social de uma pessoa tem alguma influência nas percepções de design de interiores dela? Depende, eu acho que é muito mais não é a classe social, mas é a cultura da pessoa. Então, assim, às vezes tem uma pessoa que pode ter muito dinheiro, mas ela não tem bom gosto. Ou ela pode ter muito dinheiro e ela não entender de design. Então, às vezes a gente tem, por exemplo, eu vou especificar uma poltrona do Sérgio Rodrigues, que custa 40 mil. Se às vezes o cliente ele não tem uma percepção de valor sobre o objeto, ele não vai pagar, mesmo que ele tenha. E aí eu tenho que ensinar ele por que que O eu tô valor especificando. daquilo. Qual que é o valor disso? Então, o design, tudo que foi feito, a ergonomia da cadeira. Então, tem muitas coisas, tem que estudar isso. E às Sim. vezes o cliente não vai. Se você não explicar o porquê você está colocando, o cliente não paga. Então, para mim, hoje, se eu especifico algo, tem que ter um motivo. É isso que eu ensino lá no escritório. Eu falo, gente, na hora que a gente está criando, não adianta, não vai pôr um painel de madeira aqui, por quê? Vai trazer conforto? É isso que o cliente quer? Então, aí beleza, a gente vai pôr madeira para trazer aconchego. Ah, a poltrona. A gente vai pôr uma poltrona mole do Sérgio, por exemplo. Ela é extremamente confortável, ela é linda. É para esse uso? Ou é um living que a pessoa vai sentar toda desajeitada lá e vai ficar ruim? E o né? cachorro vai rasgar em 2 segundos. Exato. Então precisa ter esse equilíbrio, entendeu? Para mim. A cara que tem um problema com o cachorro forever, né? É. Você viu que eu tenho um problema com o cachorro que ele me faz mandar até de casa por causa disso. Me dá um prejuízo do cão, meu. O que é ter bom gosto? O cliente ter um bom gosto. Assim, ó, bom Como gosto. você sabe que o cliente tem bom gosto? Dá pra Pra- saber na primeira reunião? Dá. Normalmente, na minha opinião, né, quando o cliente tem bom gosto, é que ele entende um pouco já de design. Então, assim, ele vê um mobiliário que é assinado, por exemplo, ele vai falar que é interessante. Ele não vai virar e falar, nossa, isso aí é caro e... Porque quando a pessoa vira e fala que é caro, é relativo. Então, assim, Sim. tem cliente meu que dá valor numa Ferrari, mas não dá valor num mobiliário desse. Eu tenho cliente, eu tive um agora, ele prefere ter um carro super simples, só que ele tem 1 milhão de obras de arte. Então, Mas aí também Aí tem um bom depende. gosto, por exemplo. Já fui em casas de pessoas que tinham dinheiro, tinham várias obras de arte, mas, Zero bom gosto. entendeu? Às vezes não é nem por ter... Era design pra tudo quanto é lado e tal, mas Aham. você olhava e falava assim, meu... Qual sentido? sei lá, faltou bom gosto ali. É isso aí. Às vezes não é o dinheiro. Tem Não muita é- gente que Concorda, não Dão? tem o dinheiro, mas Ela a pessoa tem acredita, muito bom gosto. cara, é bom, eu sei que tem uma qualidade, frequenta lugares pra ver se É. a arte é boa ou não, mas Nossa, eu tenho muito cliente que fala assim, não, eu quero isso porque eu vi na casa do meu amigo e esse meu amigo tem dinheiro. Nossa, isso pra mim mata. Eu falo, mas por que você quer isso? Tem que ter um motivo. E aí o motivo é porque viu na casa do amigo que, enfim, tem bastante isso. e não combina às vezes também com o Zero, estilo da zero, pessoa. zero. Você vê que a pessoa também não... Não tem o fit com a pessoa, precisa ter, a casa precisa ser a essência dela, né, na minha opinião. Então, por que você tem essa obra? O que isso faz pra você? Então, às vezes eu vou especificar a obra, às vezes o cliente fala, você não vai pôr já a obra exata no 3D? Eu falo, não. A gente vai lá na galeria, você vai ver, e o que isso transmite pra você? Que às vezes uma obra de arte pra mim é uma coisa, pra você é outra. Sim. Às vezes me passa uma sensação de paz, pra outra pessoa passa uma sensação super ruim, né? Então, o cliente precisa entender isso. Eu acho que o nosso papel como arquiteto e É educar designer é isso. educar isso. Né? Tem Pô, que ter leva um paciência. tempo também, hein? Você tem que ter paciência. Tem que ter paciência. É verdade que a escolha de cores para um ambiente afeta o comportamento das pessoas nesse ambiente? Por exemplo, sei lá, o azul, eu não sei as cores, tá? Mas tipo, o azul acalma, sei lá... Existe, sim, tem a isso. Tem energia. estudos, né? Tem estudos, por exemplo, se você usa às vezes azul na cozinha, azul tira a fome. Então, assim, tem vários estudos que A falam que menina, azul vou tira a pintar minha cozinha hoje. Jura aquela cozinha Tem. antiga toda azul que tinha? Assim, são estudos, né, que Sim. mostram isso, mas eu sempre vou por um outro caminho. Então, assim, quando eu vou usar uma cor, uma coisa muito... Meus projetos são mais sóbrios, né? Aham. Tudo mais cor de parede cinza, bege, é mais pra essa paleta. Quando eu vou usar cor, é
por algum motivo específico da pessoa ou de uma marca. Então, por exemplo, eu fiz uma joalheria aqui em São Paulo que a marca é verde. Então, assim, eu pintei tudo de verde. O teto é um verde musgo, né? As poltronas do Sérgio Rodrigues a gente colocou em couro verde, sofá. E aí, assim, a pessoa entra lá e não quer sair, porque o verde, ele traz muito conforto, né? E para uma joalheria isso é legal. Porque na joalheria, o cliente está comprando uma coisa que ele não tem necessidade de comprar, vamos dizer assim. Não é um tipo de serviço e produto que é do dia a dia. Você não vai falar assim, nossa, meu Deus, eu tenho que comprar joia hoje porque senão eu não entro em casa, exemplo. Entendi. Entendeu? Ah, mas dá um prazer, né? Dá Eu um adoraria prazer. ter esse prazer. Nunca tive, mas Então, tem adoraria. que ter esse prazer. E aí, o verde traz isso também. Então, a pessoa Entendi. entra lá na joalheria, fica, porque ela fica confortável lá. E aí, isso ajuda na venda também. Total. Exato, entendeu? Uma bebidinha também ajuda, eu Tem acho. lá, tem um bar também. Eu acho. Isso, nossa, eu tenho uma síndrome de milionária quando eu bebo. É uma coisa ridícula. Síndrome de Nossa, milionária. eu acho. Juro que eu pego sempre o recibinho no dia seguinte pra ver a merda que eu fiz, pra ver quanto dia eu vou ter que esperar pra sair de novo. Eu fico rica. Eu bebo, eu fico rica. É um problema, tem um problema com álcool. Quais são as combinações de cores mais populares que evocam emoções ou atmosféricas específicas? Tem? Olha, pra mim, sim, deve ter, claro, né? Deve ter estudos disso, mas pra mim precisa ser muito pensado com base no que o cliente quer e com o que eu tenho de repertório. Então, assim, se eu quero trazer um ambiente mais confortável, eu vou trazer um tom um pouco mais quente. Entendi. Se eu quero uma coisa mais, por exemplo, para falar sobre saúde, uma clínica, a gente já fez várias clínicas, eu vou pro branco, vou pro tom de cinza claro, eu não vou para um tom escuro, né? Então tem essas coisas, porque a pessoa já tem esse repertório. Então quando você vê coisa branca, te remete à limpeza. Quando você vê coisa escura, já dependendo do caso, não te remete a isso, né? Então é esse cuidado que eu tenho, mas eu não me apego tem a cor amarela para isso, a cor tal. Entendi. Não sou muito desse caminho. Tem algo que tá fora de moda usar? Por exemplo, sei lá, carpete. Tem algo Tá. em Eu não algum acredito lugar, em por nada exemplo, que de hoje... moda de arquitetura. Eu sempre falo, às vezes tem cliente meu que chega e fala, Quintino, o que tá na tendência? Eu falo, ó, volta, pra mim não tem tendência, não tem moda, é assim. Eu vou fazer uma coisa que seja atemporal, porque se eu ficar seguindo o que tá legal agora, depois da sua casa, e aí, vai ficar pra trás, você vai ter que refazer. Então, carpete, por exemplo, te dou um exemplo. Carpete é um negócio que é muito específico para Sim. cliente que gosta. Então, tem uma cliente que a gente está fazendo uma cobertura aqui no Morumbi. Ela quis o terceiro andar é o quarto dela inteiro e o closet. Com carpete? Com carpete, porque ela quer que seja confortável, ela não quer andar descalço. E aí tem cliente que tem pavor de carpete. Então, assim, depende do que ele quer. Mas não é uma moda, sabe? Porque Entendi. é conforto, é a praticidade ou não. Entendi. Eu Mas penso assim. antigamente teve uma moda, né, que se usava, sei Teve. lá, acrílico na parede. É igual essa. Teve uma época que todo mundo começou a usar ripado. O que é ripado? Ripadinho, sabe? Madeira Ah, ripada. sei. Eu adoro ripado. Só que assim, aí às vezes chegava cliente, eu quero ripado porque tá usando. Eu falei, não é porque tá usando, é porque é bonito. Né? Entendi. Porque às vezes as pessoas usam de um jeito que não tem muito sentido, né? Então é assim que eu penso. Eu vejo muitas pessoas mais antigas, mais velhas, por exemplo, que você vai fazer um cimento queimado, um acabamento mais industrial, ele acha mal acabado, por exemplo. Sim. Tipo, você vai fazer o acabamento de gesso, vai botar o piso, tá no contrapiso, não sei o quê. É difícil, às vezes, Explicar. explicar por uma geração, sei lá, algo que não se usava total. Às vezes é aquele negócio, é a mesma situação. Você tem que ensinar a explicar o porquê, né? Então, assim, às vezes o cliente, ele olha, que nem lá na Casa Cor, lá é o conjunto nacional, então Sim. o teto é todo de concreto, né? Aparente. E aí os clientes chegavam lá, às vezes passavam umas pessoas visitando e falavam, nossa, mas por que o teto não tá acabado? Tinha isso. E aí eu explicava, falava, olha, isso aqui é o teto do conjunto nacional, a gente iluminou o teto inteiro. Eu falei assim, é pra mostrar a história do lugar. Então, se eu cobrisse, eu ia esconder isso, né? Sim. Não era ideia. E aí a gente explica assim, concreto, o piso, por exemplo, cimento queimado, por que às vezes eu uso? Eu uso um cimento que ele não parece o cimento queimado, ele é praticamente super liso, assim. E aí a gente não tem rejunte. Então, imagina, fica super liso, assim, o ambiente. Então, aí eu uso não tem rejunte. Né? Porque aí tem as juntas de dilatação normalmente nas bordas. E aí eu consigo fazer um ambiente inteiro sem rejunte, basicamente. Então, o concreto, o cimento queimado serve para isso. Sim. Né? Mas aí você tem que saber jogar.
É possível cultivar seu próprio senso de estilo e bom gosto em design de interiores, independente de restrições financeiras e conseguir criar bons espaços? Sim, dá mais trabalho, porque você tem que pensar em soluções baratas e muitas vezes não é só pensar em solução barata, você tem que se organizar para achar bons parceiros, parceiros que tenham qualidade, mas vão ter um preço bem mais baixo, consigam executar algo que eu faria normalmente num projeto que tem um budget maior, mas com um preço pequeno ali. Mas dá certo sim. Eu hoje já Dá tive mais projetos, dá trabalho. mais trabalho. Você tem que construir do zero, por exemplo. Você tem que buscar É, até quem faz, não sei dá o mais quê. trabalho. Às vezes tem que entender até que ponto compensa, né? Como a colaboração entre arquitetos e designers, falei certo, né? Uhum. Contribui para a criação de espaços harmoniosos e funcionais que atendem tanto à estética quanto à praticidade. Olha, tem muito arquiteto que não faz interiores, e aí ele tem, às vezes, um designer de interiores que é parceiro. Então, um Uhum, indica o outro. Então, às vezes, o designer indica o arquiteto quando precisa de projetos de arquitetura e vice-versa, né? Isso tem muito, muito. No meu escritório, não, porque a gente faz os dois. Então, a gente é entendi, escritório de arquitetura e interiores. entendi. Mas existe isso. Mas eu tenho parceiro, por exemplo, para a produção do ambiente, que é outra coisa. Então, quando você faz, por exemplo, interiores, mobiliário, as mesas, tudo que é móvel. E aí a gente chama um produtor de ambiente, que é onde ele vai colocar qual que é o vaso em cima da mesa, qual que é o livro da estante, e ele vem e produz o ambiente. Aí é outro profissional. Não, pera. Então quer dizer que você põe até o livro na prateleira pro cliente? Sim. A gente normalmente contrata, indica, né, um produtor, mas o nosso projeto é do começo ao fim. Então, a hora que a gente entregar a casa, até a estante está montada para a gente fotografar e entregar o Ah, ambiente. entendi, entendi, Aí tá tudo entendi. entregue. É verdade que o paisagismo sempre se ferra no final da obra? Não, É uma lenda isso? não, é Não? uma Porque é lenda, é uma sempre o lenda. final, é o último a entrar na obra para fazer o Aham. paisagismo. E às vezes a pessoa falou, meu, não tem mais dinheiro, acabou, Não, mas vamos deixar isso para mais tarde. pode acontecer sim, mas isso depende muito do escritório de arquitetura. Entendi. Então eu apresento a minha paisagista logo No quando início. eu fecho. Eu falo, ó, já fecho o projeto de paisagismo para estar alinhado, porque quando eu apresentar o meu projeto 3D, eu já alinho com ela e já apresento o paisagismo junto. Senão às vezes a casa fica pelada depois. Porque você acaba de Não, uma... não dá. E E, paisagismo é super importante. nossa, dá outra cara na casa. Não, É outra... No tem apartamento, nem, casa, o escritório, sei tem lá. nem o que falar, é super importante. É mais fácil fazer um lugar de negócio, por exemplo, fazer uma clínica, uma reforma de uma clínica, de uma loja, de uma coisa, do que um residencial? É um pouco mais fácil no sentido do prazo, porque o residencial, normalmente, o pessoal tá com um pouco mais de tempo, assim, de querer escolher as coisas muito com calma. Entendi. Então, dá um pouco mais de trabalho. Clínica, corporativo, é time, porque ali é dinheiro. Então, assim, eu preciso abrir, então, é esse o projeto, é esse. Aprovou, vamos pra obra. Então, é bem mais rápido. O fato de estar na lista da Forbes Under 30. Pesado, hein? Uma responsa. Isso e gera aquela coisa que você tá num lugar É. que poucas pessoas alcançam trabalhando muito. Afetou a sua trajetória profissional? Olha, eu saí agora em dezembro, né? Então, vai Uhum. fazer poucos meses. Mas pra mim foi um puta de um marco. Nossa, eu Você fiquei escreveu louco. isso também naquela tua listinha que você fazia? Eu escrevi que eu ia sair na Forbes. Gente, eu preciso fazer uma lista, amiga. Eu escrevia Vamos? todos os dias. Falava em voz alta. Faço até isso hoje com outras coisas que eu quero. E foi Você super fala em por voz alta acaso. também? Falo. Todos os dias de manhã. É um mantra, então, que você É faz. tipo um mantra. É. E aí, quando você conquista, por exemplo, como você conquistou várias coisas, Hum, aí você agradece super. e muda a lista. Aí eu vou Aumenta. aumentando a minha lista. Mas isso mudou bastante, assim, a percepção das pessoas, né? Mudou. Uhum. Então as pessoas olham e falam, nossa, ele tá na Forbes, puta, agora o negócio é diferente, sabe? Isso é legal. Eu achei que ia mudar, mas não imaginava que ia ter um peso tão grande pra mim. O que mudou? Mudou a percepção das pessoas. Então, assim, ele é arquiteto, designer de interiores, tá crescendo, tal, casa cor. Só que a hora que eu entrei pra Forbes, o pessoal, putz, ele tá na Forbes. E aí começou a ter um respeito um pouco maior. Isso aconteceu. Agora sim! Tipo, agora validou, entendeu? Entendi, é um carimbo. É, tipo um carimbo. Exato. É De tipo ser um destaque na carimbo. casa cor e tal. Tava legal.
Mas... Isso não é um carimbo? Era um carimbo. Teu trabalho por si só não é um carimbo? É bizarro isso, né, As gente? pessoas Eu acho dão um surreal. valor diferente. Amor, tá numa casa cor já é um puta carimbo. Mas o da Forbes saiu por conta da Casa Cor. E a Forbes você humilhou só, você só deu o cheque É. final ali, tá? Pô, desculpa, querido. Vai, toma! Cara, você tinha que pegar aquele hater lá no começo, sabe? E Aquele mandar cara. pra ele. Você fala assim, aí, amigo, tentou, mas não conseguiu. Na Casa Cor, na primeira de Ribeirão, meu ambiente foi mais atrasado, porque o cara me deixou na mão, quebraram meu ambiente, aí o marceneiro me largou lá, eu tive que contratar 3 marcenarias pra executar meu ambiente. Imagina. Eu ficava pronto. No dia antes da inauguração, tava só o meu ambiente trabalhando e tava sem energia na Casa Cor. E aí eu fui pegar uma mangueira pra regar os bambus que tinha no meu espaço. A hora que eu vou pegar a mangueira, tava eu e meu arquiteto. Eu escuto o pessoal lá embaixo, tava os arquitetos comemorando e tal, só que tava tudo apagado. E aí eles falaram assim, ali o Quintino, quem mandou? Moleque nem é formado, querendo pegar um dos maiores ambientes, se fudeu, amanhã vão lacrar o ambiente dele, porque eles acharam que eu não ia conseguir entregar. Todo mundo rindo, falando mal de mim. Mentira! E assim, no outro dia, sorrindo e falando parabéns pra mim, sabe? Bando de falso. E aí, nisso, eu aprendi que a área é complicada. A área Acho da que arquitetura. todas as áreas, vou te Essa falar. área- Isso aí não é só na tua, não, tá? imagino. em todas. E aí foi assim, na Casa Cor. Mas agora tem um selo, né? De Forbes, nossa, ali, ó, cara, deu certo, né? E o que que mudou pra você tendo esse selo? Eu achei que ia mudar muita coisa, sinceramente. Mas eu acho que às vezes a gente vai buscando coisas, né? Aprovações, eu acho. Te deu uma segurança maior? Não me deu uma segurança. Eu De que achei você que tá eu... no caminho certo, que você tá... Não, sim, isso sim. Isso sim. Mas me deu... Eu achava que quando, sei lá, se eu saísse na Forbes ia ser... Eu ia virar outra pessoa. Mas não. Eu acho que a gente sempre tá buscando coisas grandes, né? E aí quando atinge, às vezes não é aquilo que a gente imaginava, né? Mas eu fiquei super feliz. Ah, você pode não ver, mas mudou muito. Você virou outra pessoa. É que você não sabe que Exato. você tá aí, mas... É que a gente tá no lugar, a gente não enxerga. É, mas você virou outra pessoa. Você tá na Forbes, amor. Não é todo mundo que tá na Forbes. Vou chegar lá, vou botar na Forbes. Podcast mais foda. É isso aí. Quais são as tendências atuais ou abordagens inovadoras em arquitetura e design que focam na sustentabilidade e no respeito ao meio ambiente? Tem uma coisa que a gente está atuando hoje, eu estou trabalhando muito com incorporação imobiliária. Então, o meu foco hoje maior é de clientes que vão fazer incorporação. Então, uma coisa que eu estou tentando trazer junto com a construtora, esse meu amigo, do Matheus, é o quê? A gente tentar começar a executar obras em MLC, que é a estrutura de madeira. Então, Como isso, estrutura de madeira, por exemplo, pilar, viga, toda a estrutura Entendi. fazer de madeira, né? Porque é extremamente sustentável, é muito mais rápida a obra, só que é mais caro. Mas Então. tipo um prédio? Não. Pode fazer o prédio, De madeira? pode. Tipo americano, que é tudo de madeira, é isso? Só que assim, é a estrutura, são os pilares e as vigas. Então a gente consegue, isso é extremamente sustentável, né? Isso a obra é muito mais Ele limpa. não pega fogo? Não, é tudo tratado. Isso aí é lenda que pega fogo. A madeira, ela demora mais tempo para pegar fogo, essa madeira tratada, do que às vezes um certo tipo de metal, assim, alguma coisa, um concreto ali, um negócio. É bizarro. As pessoas não sabem. É igual o steel frame, por exemplo, que é essa estrutura de drywall. Ah, A pessoa fala, é frágil, mas o som vai passar, mas é porque precisa ser feito o tratamento correto. entendi. E aí dá para executar. Uma obra de MLC você faz em... A gente tava fazendo o cálculo anteontem, porque a gente tá vendo essa incorporação desse condomínio. Uma obra em MLC a gente consegue entregar em 12 meses com fundação de subsolo. Estrutura convencional é 30 meses. Aí você faz o cálculo, entendeu? Aí você põe a ponta E é lá mais pra- caro por não se usar tanto ou não? É pelo tratamento Sim. que se dá? Não, é mais caro também por não se usar tanto no Brasil, então são poucas empresas. Entendi. E aí, você sabe, quando são poucas, normalmente é mais caro. Mas a hora que você põe na ponta do lápis, Sim. vale a pena. Porque você imagina, 30 meses de obra, engenheiro, equipe, tudo, e aí você faz a estrutura em 14 meses e tá tudo pronto, você faz o balanço. Vai sair um pouquinho mais caro ainda, mas é mais rápido, né? Numa incorporação, isso é super importante. Então é isso que eu tô tentando trazer, Entendi. junto com a construtora. Trazer obras mais sustentáveis. Aquelas casas de containers e não sei o que, também é um... É construção modular isso. É super interessante porque
Não envolve obra também, porque normalmente essas construções em container, você pode fazer tudo na fábrica. E aí chega Entendi. pronto. Então vai Se usa lá, muito já aqui no Brasil ou não? Que a gente... se Ah, usa sim, mas assim, não é super difundido, assim. entendi. Mas usa sim. O pessoal usa muito em lugar que tenha lago, Sim. sabe, esse tipo de coisa. Eles fazem isso lá, porque facilita, né? Esse de madeira que você falou, acho que algumas pessoas podem pensar que é aquela casa pré-fabricada. Tem nada a ver. Não, não é que ela é Sabe pré-fabricada a aquelas que você casa. vê que já vem pronta? Que os caras falam assim, ah, aqui tem a Não casa. é isso, ela é similar. Porque assim, ó, por exemplo, os pilares, as vigas e toda a estrutura, ela já vem dimensionada conforme o meu projeto. Entendi. Então, a hora que chega lá, é só instalar e fazer a obra, né? Porque como uma obra de alvenaria, você vai Sim. montando tudo, né? Então, fazer tudo em loco, aí é muito mais demorado, né? Mas você tem fundação, você tem Tem que fazer a tudo. fundação normal, Entendi. normal, com concreto, com tudo. E aí depois a estrutura da casa vem em madeira. Entendi. Mas isso é uma Entendi. coisa que as pessoas precisam olhar um pouco mais. Entender também. E É só entender. procurar teu escritório que você vai ter uma aula ali. Teremos. É, existem profissionais que defendem o seu estilo próprio de design e se esquecem da essência do cliente. E você faz o contrário, prioriza o seu cliente e a essência dele só no projeto. Por que Isso. isso? Porque assim, eu tenho sim um estilo meu que as pessoas Uhum. me procuram, que é mais contemporâneo, só que eu sempre tento de alguma forma trazer algo do meu cliente para o projeto. Ou a história dele, ou algo que é importante, algum mobiliário da família. Às vezes pode ser um negócio super antigo, e eu vou pôr numa parede lisa, branca, super contemporânea, um móvel lá que é do século XIX, exemplo. Isso eu gosto de fazer porque traz história para o lugar, né? Não é só Uhum. uma casa. Porque quando você vai na Casa Cor, que ambiente que você vai lembrar? O que tiver alguma coisa que tem história ali. Você Sim. pode ter certeza. Se você só vê ambiente bonito, você vai falar, puta, tinha 60 ambientes bonitos. E uma que você se identifica também, tipo, poxa, muito Exato. me vejo aqui, olha que legal, seria tão legal eu ter um negócio desse, me sinto É isso. confortável e tal. É isso que eu tento trazer para o cliente. Então, como trazer essência. E aí, isso depende muito da boa vontade do arquiteto, que isso, para mim, é o diferencial do escritório. A gente tá ali próximo com o cliente para entender o que ele quer, de fato. Porque isso é difícil. Você Dá conseguir. trabalho também, Dá né? trabalho. Mas esse é o trabalho, é o nosso trabalho, né? É o mais importante, É o eu mais acho. importante. O que você colocou de novo na tua listinha agora que você quer conquistar? Tem uma coisa que a gente tá quase, que é abrir o escritório em Nova York. A gente pegou um projeto lá agora. Ah, daí você vai largar a gente. Não, não, eu vou ficar lá e cá. E aí eu quero Ah, abrir o escritório lá logo, logo. Esse é o próximo item da listinha ali. a gente vai ter que correr então, né? Uhum. Porque uma hora que você for pra lá, vai ser difícil. Você vai focar lá, vai dominar o mundo, aí a gente danou-se. A gente vai ficar em segundo plano aqui. É, do tempo que você começou fazendo na internet, aquele, a consultoria e tal, até Uma... hoje, É como que você vê todo esse teu caminho? é muito. Que não é tão longo, É, se você for exato. pensar, entendeu? É, não é tão longo porque eu comecei com 17 eu tô com 23. Então quando eu olho isso, eu falo, nossa, eu Você achava tem que eu tava. noção que é uma coisa bem curta para Engraçado, pra mim tantas era coisas longo. conquistadas? É que eu sempre coloquei metas muito grandes em pouco tempo. Eu acho que isso foi muito bom pra mim, porque eu sempre quis chegar em lugares rápido. Então, eu olhava aquilo e falava, como que eu vou fazer isso? Eu falava, vou demorar, sei lá, quantos anos pra eu chegar lá? Por que eu não posso encurtar? Porque é a mesma coisa, o raciocínio que eu usava pra isso era, cara, se eu levo, se fazer um projeto, se eu me dou 30 dias pra fazer ele, ou se eu me dou 15 dias, eu faço. Vou virar noite, não sei o quê, mas eu vou fazer. Esse é o mesmo raciocínio que eu uso para as outras coisas. Aí, quando eu pensei, por exemplo, no escritório de Nova York, eu falei assim, por que que eu vou esperar, sei lá, 10 anos para ter o escritório lá? Qual que é o que vai mudar nisso? Não vai. Preciso fazer contatos. Aí eu fui para lá em janeiro, que eu fui para uma feira. E aí lá eu fiz contato com Deus e o mundo. E aí eu entrava pelo Instagram, mandei mensagem para corretor, para broker lá, né? E aí fiz reunião, fiz proposta comercial com eles de reference fee, né? E aí nisso
foram surgindo coisas. E aí você vai abrir no mercado, né? Por que que eu vou esperar isso, sei lá, eu ter mais daqui 10 anos? Essa é a minha mentalidade. Para arquitetura tem que ter uma adaptação, por exemplo, direito, você tem que fazer uma Tem, adaptação, curso para tem. ter eu esqueci o nome que É o CAL. o CAL. Então é assim, ó, o arquiteto, quando ele é do Brasil, ele não pode assinar fora do país. Então, Uhum. nos Estados Unidos não dá. Aí, o que os arquitetos fazem? Eles têm escritórios de arquitetura parceiros nos Estados Unidos Entendi, que vão fazer a parte burocrática. entendi. É basicamente isso. É assim que funciona com todo mundo que faz projeto fora. Você é um artista, eles têm a parte Técnica. técnica que assinam e É tal. isso. Que dica que você dá para alguém que está começando, que tem um sonho tanto na arquitetura, ou no design, ou em outra Outra profissão? Primeiro, assim, saber aonde você quer chegar. Primeira coisa, pra mim, é você entender aonde você quer chegar, quem que você quer ser, por como você quer ser lembrado. Pra mim é isso. Então aí você tem que traçar metas ali. Então, puta, eu quero ser um arquiteto que tem escritório no Brasil, Nova York, não sei onde, tá? O que você precisa fazer pra chegar ali? E vai traçando metas. Coloca prazo pras coisas, assim que eu faço. Eu ponho prazo pra tudo, E tudo. se não der no prazo? Ah, eu mudo e tento diminuir de novo. Mas é a maioria difícil eu você saber o consigo. que você quer, né? Até hoje ainda estou em dúvida do que eu quero. Eu sei o que eu não quero, mas o que quer, ainda mais tão novo, é difícil saber. Eu demorei pra conseguir, assim, no comecinho lá, quando eu comecei a estudar empreendedorismo, né, que falava muito disso, Até a faculdade que você vai escolher já é difícil, já é entendeu? Nessa difícil. idade. Só que eu acho que, graças a Deus, eu tive uma sorte de entender isso novo, sabe? E enxergar o que eu queria. Você acha que Claro, foi sorte? Só sorte? não, eu digo assim, sorte de enxergar isso novo é uma Hum. coisa. Agora, do que eu conquistei, não, porque passei 1 ano e meio, quase 2, dormindo 3 horas por noite pra pessoa vir falar pra mim que eu ganhei, ou tive Eu acho sorte que por você algum teve, posso motivo. dizer, me meter, teve um pouco de foco também, de querer Muito, muito, saber o muito. que você quer e não deixar ao Deus dará, vamos ver, vou testar. Você teve Não, um nunca. foco. Então Eu não foi muito falava, sorte. não, zero. Eu digo a sorte é de conseguir enxergar cedo o que eu queria a longo prazo. É isso. Mas sorte, zero. É, mas não foi sorte, foi foco, amigo. Foi foco. Nada é sorte assim. Você Nada, tem que ter nada. foco na vida, eu acho, acredito. Você acha que ter talento basta? Não, não. Ixi, conheço muita gente super talentosa que tava virando nada. O que é essencial para ter sucesso? Foco. E saber o que você quer. É foco. Você quer aquele negócio, cara, tem que dar um jeito. Pra mim, 100% naquela 100%. coisa. Eu acordo e vou dormir pensando no que eu quero. Eu não esqueço 1 minuto no meu dia. Porque de manhã eu falo em voz alta e à noite eu leio de novo. Tem uma listinha, eu leio aquilo. Às vezes eu leio durante o dia, porque vai ficando aquilo na minha cabeça. Então eu não esqueço que eu quero ter um escritório em Nova York. Então, durante a minha semana, eu vejo algum corretor que tá postando alguma coisa lá, eu mando mensagem. E aí? Já tá com um projeto nesse apartamento? Já não sei o quê? Então a pessoa olha lá, eu fazendo um projeto lá e fala assim, nossa, olha, surgiu um cliente pra ele lá de Nova York, olha como ele conseguiu. Então é isso. O glamour da foto ou o suor da obra? Suor da obra. A gente já está terminando, mas eu queria saber o que você acha desses esses empreendimentos de 20 metros quadrados, por exemplo? Que agora tem um boom aí imobiliário que os apartamentos têm de 20, 27 metros quadrados. Você acha que... Porque assim, você entra no apartamento modelo lá para visitar, cara, parece super fácil aquilo, né? Você fala, nossa, não, olha, a cama entra, tal, fácil. Uhum. Você acha que é uma tendência que realmente isso funciona? Porque uma coisa é vocês conseguirem fazer e depois eu compro lá, não tenho arquiteto, eu não vou conseguir montar aquele jeito. Uhum. Ou você acha que é um modismo, um boom que pode ser que não funcione tanto? Pode ser para, sei lá, pessoas que ficam um pouco... tipo, uma temporada, isso tudo bem. Eu não acho que é um modismo, né? Assim, o mercado, ele atende, na minha opinião, né? O mercado imobiliário, ele atende a necessidade do que as pessoas precisam. Então, qualquer coisa que vai lançar, hoje que tenho muitos clientes incorporadores, eu consigo enxergar que, cara, ninguém lança nada sem estudar muito, muito, muito isso. Então, é porque já teve muita necessidade, ainda mais quando são muitas unidades. Então, assim, por exemplo, a pessoa precisa morar em São Paulo. São Paulo é caro para morar. Como que a pessoa vai
conseguir pagar e estar aqui. E aí é esses estúdios, né? Então é onde entra... É estúdio, né? chamam de estúdio, né? Aí é onde entram esses estúdios. Porque é um lugar pequeno, dá pouco trabalho, a pessoa consegue pagar e às vezes consegue morar numa localização que não conseguiria, com preço Mais fácil de acesso mais a fácil de tudo. acesso. É que assim, eu sou extremamente espaçoso. Então assim, a minha mesa de trabalho, eu ocupo a minha mesa para 8 lugares, só eu ocupo ela com Você papel. precisa, não. Não é que é uma coisa boba, você faz não, isso. eu sou um cara espaçoso. Então, por exemplo, num estúdios assim, é complicado, porque você tem que ir no detalhe. Às vezes os banheiros desses estúdios, por exemplo, uma vez eu fiquei em um que assim, eu não conseguia tomar banho. Porque eu não conseguia abrir meu Você é braço. alto, né, também. Tem isso, mas assim, puta, eu não consegui abrir o braço. Aí eu falo, gente, como que executa isso, né? Só que a demanda do mercado, as pessoas compram, alugam e isso existe. E assim, para os próximos anos, a tendência é isso aumentar cada vez mais. Porque o espaço não aumenta, né? Virar Nova York, total. Virar Nova York total. Esse é o futuro aqui. Não tem como. Gente, não cabe minha mala. Fui ver vários, não cabe minha mala. Imagina o close. Se tiver. Não, mas esquece, isso não. Tipo, se não tiver um depósito ali, danou, você não cabe minha mala. É isso aí. Meu sapato é 40. Como que eu vou enfiar um sapato naquele armário, gente? Não dá. Aí você ia sofrer pra desenhar. Não cabe. Desenhar toda 20 metros quadrados, guardar minhas coisas. Acho que não ia conseguir guardar, não. Ia ter que pegar um storage. Você tem que pegar mesmo. Não é? Pra colocar as coisas. Eu queria que você divulgasse, mandar um conselho agora pra quem tá te seguindo, como que ela faz para ter sucesso, que foi a dica que você já deu, mas o foco real, onde ela pode achar as coisas para dar andamento, se você dá dica ou não, se você responde no Instagram, YouTube, onde que ela pode te achar e ter acesso a você. Tem o meu Instagram, que é @QuintinoFace. Lá eu abro caixinha de perguntas, respondo todo mundo, posto meu dia a dia, tudo lá. E tem o @QF Arquitetos, que é o meu escritório mesmo. E eu tenho um outro que chama Quintino Ensina, né? E aí lá é onde eu posto todos os conteúdos para arquitetos e designers, porque a gente tem um treinamento chamado ArcPro. E, inclusive, nesse mês, eu vou fazer a primeira palestra dentro do metaverso para o Senac no Brasil. Então, a gente fez o meu avatar, né? E aí eu vou fazer uma palestra dentro do metaverso para os alunos do Senac. Então lá eu ensino basicamente tudo de processo dentro do escritório, gestão, tudo. E no meu Instagram pessoal eu acabo sempre dando dica de empreendedorismo, porque o pessoal vai lá, me manda mensagem, pergunta. Você arranja ainda tempo para isso tudo? Eu tento. Otimizo o tempo. Tô me sentindo a pessoa mais vagabunda do mundo. Eu vou lá para pedir conselhos de empreendedorismo total. Obrigada. Mais sucesso real de você estar aqui. Parabéns, até porque eu sei que as coisas não chegam facilmente e você levou também muita porrada e é difícil, ainda mais esse mercado que você trabalha, que é concorridíssimo. Você sabe também como é. É difícil pra caramba. Obrigada mesmo e sucesso. Eu que agradeço o convite, eu amei. E espero que mês que vem você abra teu negócio lá em Nova York. Vamos ver. Teu projeto domine o mundo, que orgulho. Obrigada, viu? Eu que agradeço. A gente não tem isso, mas a gente tem aqui uma novidade também aqui no Close Certo. Olha nosso empreendedorismo. A gente tem um QR Code, não sei qual lado direito, que você pode apontar aqui a tela ou a câmera do teu celular. Você vai ter todos os links aqui pro nosso YouTube, Instagram, TikTok, Spotify, Facebook, enfim, tá tudo lá. Não esqueça você aqui do YouTube de curtir, acionar a campainha para saber do nosso próximo vídeo. E a gente está agora no Box Play Brasil também, que é um canal de stream que está acompanhando, vai saber, você pode ver na tua TV, na tua casa, o Close Certo. Obrigada de novo. Eu que agradeço. E até a próxima.